primeiro pacote de medidas do novo governo, incluindo política de armas e isenção de impostos sobre combustíveis, é publicado no Diário Oficial. A MP também garante retorno do COAF ao Ministério da Economia. A edição de ontem, do informativo oficial aí do governo apresentou a revogação de várias medidas que foram criadas no governo de Jair Bolsonaro. O Jornal da Manhã já tinha antecipado, inclusive, algumas dessas iniciativas, como, por exemplo, a determinação para paralisar processos de privatização de 8 estatais, entre elas a Petrobras e os Correios. Também a derrubada de normas que facilitam e ampliam o acesso às armas de fogo e munições. Na educação foi revogado um decreto que incentivou a criação de turmas separadas, classes separadas em escolas regulares para pessoas com deficiência. O Diário Oficial da União também trouxe várias exonerações e dispensas de servidores públicos federais. Ao todo foram 952. Além disso, também foi confirmada a medida provisória que prorroga a desoneração dos impostos sobre a gasolina e álcool por 60 dias. A medida provisória ainda zerou a tributação sobre o diesel, biodiesel, gás natural e o gás de cozinha por um ano. E os interesses brasileiros e investidores reagiram após a confirmação das primeiras medidas econômicas do novo governo. Ibovespa, por exemplo, fechou o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo em forte queda ontem no primeiro pregão do ano. O índice terminou o dia com queda de 3,06%. Também tombaram ações da Petrobras em 6,6% e ações do Banco do Brasil em 4,23%. Mercado nervoso, em outra medida provisória que gerou repercussão foi a transferência do Conselho do Controle de Atividades Financeiras, o COAF, novamente para a estrutura do Ministério da Fazenda. O COAF tinha sido desvinculado aí para o Ministério da Justiça e Segurança Pública durante o governo de Bolsonaro. Depois o Conselho voltou para a Economia sob o comando do ministro Paulo Guedes e fez parte ainda da estrutura do Banco Central. Para que a mudança seja permanente, a medida provisória ainda tem que ser aprovada no Congresso, Mark. O que eu me pergunto é o seguinte: qual o motivo técnico que fez o governo transferir o COAF do Banco Central autônomo para o Ministério da Fazenda político? Aí você pode pensar para tentar achar a resposta. Veja, o próprio Haddad criticou o Bolsonaro lá atrás quando ele colocou o COAF no Ministério da Justiça, do então ministro Sérgio Moro. Agora ele comemora que isso voltou para ele, digamos assim. O COAF é um órgão importantíssimo porque ele é a ratoeira da corrupção. Todo corrupto, ele tem que movimentar o dinheiro. E o COAF é o alerta disso. Opa, essa movimentação está estranha. Ele é o primeiro alerta. Então ele é uma ferramenta importantíssima de combate à corrupção. Aliás, o Lula não falou nada de combate à corrupção nos discursos dele. Fez 3. Os 3 com mais de meia hora cada um. Não falou nada de combater a corrupção. Aliás, parece que não existiu mensalão, petrolão, nada. Isso aí foi um sonho ruim de alguém, eles acordaram e nada aconteceu. É impressionante. Todo mundo esqueceu isso aí, ou pelo menos uma parte aí da mídia e da classe política. Pois bem, então o COAF é importantíssimo para se combater a corrupção e é preocupante que ele saia de uma instituição autônoma, independente, como é o Banco Central hoje, e vá por uma instituição política, que é o Ministério da Fazenda, ainda mais comandado por Fernando Haddad. Olha, eles podem ter esquecido, Mark, de colocar no discurso, mas a prática de desmontar as estruturas de combate à corrupção, essas estão a todo vapor. Você cita aqui a questão do COAF, que eles tiraram do Banco Central Independente e levaram para o Ministério da Fazenda. Você tem também a postura do novo ministro da Casa Civil de já sinalizar para as empresas que tiveram ali problemas, inclusive delatados, que assumiram a questão da corrupção, que elas vão poder agora pagar as contrapartidas, os acordos de leniência que eles vão pagar com obras agora, uma medida muito mais leve e permissiva em relação a essa questão. Então, na prática, eles estão ali garantindo, e vejo que já no começo do governo, Mark, ninguém está tratando isso como uma agenda secundária, isso é agenda prioritária. Dia 1 do que eles estão tratando? De vamos reabilitar as grandes construtoras que talvez eram nossas amigas e que a gente precisa continuar ali atendendo. E com relação ao derretimento das ações da Petrobras, do Banco do Brasil,
É isso. Quando o Estado se propõe a ser ingerente, né, interferir na gestão das empresas públicas, as pessoas sabem que os interesses comerciais, empresariais, de eficiência não serão atendidos e, consequentemente, Marco, nem o interesse da população, que vai ter que arcar ali com prejuízo novamente com o caixa do Tesouro, com o caixa da União.